meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a toda a igreja militante do Senhor na face da terra. Quero desejar-lhes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que você parou para a meditação da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero engrandecer e tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória pela sua vida, pela sua família e todos que têm nos acompanhado e têm colaborado com o nosso ministério, com a nossa vida, através da sua oração, através, enfim, da sua contribuição, direta ou indiretamente. Quero louvar a Deus pela sua vida e desde já nós vamos dar continuidade à nossa meditação da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 6 e o versículo de número 1 ao 18. E desde já, meus irmãos, eu quero pedir a todos vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, nos ajude, se inscreva, aperte no sininho para receber as notificações de orações, de meditações, de ministração da palavra, para que a sua vida seja abençoada e assim que a gente postar no canal, você receba a notificação. Também não esquece de dar o teu like, que é para cada vez o nosso canal crescer e alcançar vidas. Esse é o nosso objetivo, né? Para que vidas sejam edificadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então passamos a ler o texto da palavra de Deus, o texto sagrado, a sacrossanta palavra de Deus. O capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, que nos diz, leamos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. Orarás ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes de lhe que peças. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens
as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus que ora acabamos de ler e chegamos nesta oportunidade no capítulo de número 6, que precisamente tem 34 versículos. Nesta oportunidade lemos até o 18 e quero ressaltar que deixarei a oração do Pai Nosso para gravar um vídeo somente explicando a oração do Pai Nosso, como o que Jesus quis nos ensinar com a oração do Pai Nosso, quais lições que tiramos, como eu entro na oração diante de Deus. Então, esse vídeo fica lá posteriormente a este, né? E estaremos postando para todos os amados irmãos, assim meditar na palavra de Deus e aprendermos junto mais um pouco da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, meus irmãos, nós iremos dividir este capítulo em 3 partes, né? Precisamente, nós estaremos falando sobre, primeiro, o aviso contra a hipocrisia e Jesus ressaltando as obras da justiça, né? Como também nós iremos falar sobre, meus irmãos, a oração, Jesus nos ensinando a oração ou como devemos orar, a oração modelar. E terceiro, nós vamos falar sobre o ensino e alerta ou o aviso contra o materialismo que Jesus está falando em sua palavra. Então será esses 3 tópicos que nós vamos estar abordando e neste momento nós vamos falar sobre o primeiro, que fala sobre o aviso contra a hipocrisia, né? E Jesus implantando o princípio e ressaltando as nossas obras de justiça nele. É bem verdade, meus irmãos, que o texto que ora acabamos de ler é de suma importância você parar para meditar nela e entender o que Jesus estava dizendo. E se você prestou atenção na leitura e está acompanhando conosco, você, meus irmãos, deve ter percebido que Jesus ele vai falar sobre coisas práticas para que nós não possamos entrar ou nos igualar aos fariseus nas obras que também praticamos e que não seja simplesmente para mostrar o que estamos fazendo, mas que venha revelar Jesus em todas as nossas obras, ou seja, que as nossas obras verdadeiramente sejam obras de justiça. Por isso, o texto bíblico vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não a nossa, é a justiça do reino de Deus, que é Jesus Cristo em nossa vida. Pois bem, nesse texto, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. 3 importantes atos de piedade no mundo judaico é justamente o que Jesus citou nesse capítulo de número 6. E quais são, pastor, esses 3 importantes atos de piedade no mundo judaico? Primeiro, da esmola, orar e jejuar. E é sobre essas 3 que nesta oportunidade nós estaremos falando. A palavra, meus irmãos, começa a nos revelar Jesus trazendo a responsabilidade para os discípulos, dizendo para eles não se igualar aos hipócritas, não se igualar aos fariseus, aos escribas. Então, ele começa já dizendo, eles são hipócritas, e essa palavra hipócrita, né, ou hipocrisia, como você queira, ou ser uma pessoa hipócrita, não é nada mais do que ser alguém impostor. Ou seja, e o que é isso?
alguém como ser um ator. Ele finge ser o que não é, ele finge sentir o que não sente e ele finge crer o que ele não acredita. Então esses são hipócritas, né? É a pessoa querer ser o que ela na verdade não é. Então Jesus combateu contra isso. E Jesus estava falando porque você vai prestar muito atenção e vai entender o porquê Jesus estava dizendo isso, e começou logo a dizer para eles que eles eram hipócritas. Como essas três atos de piedade, como eu falei para vocês, as três principais atos de piedade deles, Jesus começa a falar sobre o ofertar, o dar esmola. Meus irmãos, entenda que perdemos nosso galardão no céu quando ofertamos com o desejo de ser reconhecido pelos homens. É isso que o texto está dizendo. Nós perdemos o nosso galardão, nós perdemos a nossa recompensa quando é ofertado. Era isso que os fariseus faziam. Ele dava esmola esperando o reconhecimento humano. Eles ofertavam esperando um reconhecimento populacional ou da sociedade ou do homem. Então Jesus nos adverte aqui dizendo que nós precisamos entender que o ofertar para ele, ou seja, para o nosso próximo, ou seja, para alguém, nós precisamos ofertar com um coração voluntário, com um coração fiel, irmãos, e leal para com o nosso Deus. Dar ou ofertar de forma de gratidão pelo que ele já é, pelo que ele já fez. E não ofertar simplesmente para querer reconhecimento ou então fazer isso para nos mostrar diante dos homens. E isto Jesus combateu isso. E eu acho isso muito interessante, meus irmãos, que nós temos um desafio em nossa frente. Esses dias está até gravado em uma das nossas mensagens, onde eu aconselhei a todos os líderes, né, a tomar muito cuidado diante desta pandemia que estamos atravessando. Muitos irmãos, e glória a Deus por isso, tentaram ajudar muitas pessoas com cestas básicas. Mas muitos deles, meus irmãos, no lugar de levar o coração, no lugar de levar o real sentido da lealdade, da bondade, porque isso são atos de justiça. O ofertar é ato de justiça, o dar é ato de justiça. É isso que Jesus está falando. Fizeram uma obra tão nobre, mas na hora de entregar, muitos pegavam o celular, tiravam fotos e registravam e jogavam nas redes sociais. Isso, para quem está recebendo, evidentemente, causava constrangimento. E aí, não é que eles estavam pecando, porém, a sua recompensa já foi dada. Porém, o reconhecimento que eles queriam ter, que estavam fazendo a obra, já foram dados a eles. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós devemos fazer para Deus. Por isso que Jesus vai dizer que nós devemos ofertar com a mão direita para que a nossa mão esquerda não veja. Então, quando você for realmente ofertar, dar alguma coisa para alguém, faça isso com o teu coração. É isso que Jesus está dizendo. Não é que Jesus está dizendo que você vai esconder uma mão para ofertar com a outra. O que Jesus está dizendo é que você dê com o coração. Procure fazer aquilo voluntário, com amor, como obra de justiça. E Deus te recompensará. Não faça aquilo querendo se promover. Nós estamos aí, né, prestes a entrar em campanhas onde muitas pessoas vão fazer muita coisa. Para quê? Para mostrar os seus atos e assim ter uma recompensa. E nós não precisamos disso. Como igreja do Senhor, como súdito desse reino, nós precisamos fazer, porque temos a certeza que estamos fazendo aquilo para o nosso Deus e como obras de justiça para Ele, por meio dEle e por causa dEle. Não porque queremos alguma coisa, não para tirarmos proveito de alguma coisa, mas estamos doando, estamos ofertando, porque entendemos que dentro desse reino, o dar é melhor do que receber. O ofertar é melhor do que receber. Por quê? Porque entende-se que quem oferta, quem dá, é porque já tem abundância. Esse é o princípio do reino que nós estamos falando e que Jesus queria implantar isso aqui, queria revelar ao coração dos discípulos para que ele não cometesse o que os fariseus faziam, querendo o reconhecimento humano. Então vejamos, essa foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, Jesus vai falar, né, de oração.
E aqui, meus irmãos, veja 3 coisas nesse texto que é preciso explicar, pois há uma má interpretação quando se trata do versículo 5 ao 13. Vejamos o que Jesus estava dizendo. A Bíblia diz que, e quando orares, versículo 5, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Jesus não está aqui criticando a postura ou o local no momento de orar. Entenda isso. Jesus não está criticando aqui a postura, ou seja, o modo como você está orando. Se está orando em pé, deitado ou sentado. Não. Nem muito menos o local, se está orando na praça, na rua, na igreja, em casa. Não. Jesus não está questionando isso aqui. E sim, ele está questionando a motivação do coração. Ou seja, a intenção de ser visto pelos homens. Jesus condena aqui, irmãos, nesse texto, a ostentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma má interpretação desse texto. Há muitas pessoas que usaram esse texto nesses dias odiernos que estamos vivendo. Por exemplo, há muitas pessoas que criticaram, algumas igrejas que neste período de pandemia foram às ruas, foram às praças, oraram em redor da sua comunidade, pedindo a Deus publicamente misericórdia. E muitas pessoas usaram esse versículo fora de contexto. As pessoas diziam, para que isso? Estão igual os hipócritas, porque estão orando nas praças, estão orando na rua, estão orando em público. Não é isso que Jesus está condenando. Jesus está condenando aqui, irmãos, a ostentação, a intenção de ser visto pelo homem. Porque senão eu te provo na Bíblia. Por que Jesus não está falando questão de local ou do modo, a postura que está orando? Porque o próprio Jesus orou em público. Porque o próprio Jesus orou no monte. Porque o próprio Jesus orou nas ruas. Então aqui ele não pode contradizer o que ele fez. Aqui ele não está falando sobre a questão de orar na rua, orar em pé, ou deitado, ou sentado. A questão é quando alguém se promove ou quer se promover através da oração. Ele está orando querendo recompensa do homem. Ele está orando para ter retribuição de alguém. E isso nós vemos nesses dias. Quando muitas das vezes alguém chama alguém para orar, e ele vai orar com a intenção de orar e aquela pessoa receber a bênção e lhe dar alguma coisa. Isso sim, Jesus reprova a motivação do coração de estar orando para ser reconhecido, para ser visto pelos homens, como se a oração só dele fosse uma oração miraculosa. E na verdade o milagre quem faz não somos nós. O milagre quem faz é Jesus. A obra quem opera é Jesus. Por essa razão, irmãos, nós precisamos tomar cuidado e entender o que Jesus estava falando aqui. Jesus aqui está condenando, irmãos, aleluia, não simplesmente a oração em público ou em outro lugar onde você queira. Nem muito menos dizendo que não atende a oração se não for feita dentro do seu quarto. De forma alguma. Que muitas das vezes, irmãos, Jesus fez isso. Há exemplos bíblicos, há exemplo de nação, há exemplo de povo que dobraram seus joelhos em público, entraram em jejum e Deus lhe atendeu. Então a questão aqui não é essa. Eu acredito que você já entendeu o que é que Jesus está falando conosco e o que é o princípio desse texto e o que é. Que a oração seja, irmãos, proferida da sua boca, da minha boca, não de forma decorada, não de forma que venha querer com palavras de exaltação, mas que na nossa boca seja proferida palavras verdadeiras e humildes, mostrando para Deus quem somos e elevar para Ele o nosso coração sincero e verdadeiro. E sendo assim, você pode orar em qualquer lugar que você estiver, que Deus, o teu Pai, te atenderá, seja aonde for, porque isso tem relatos bíblicos de vários homens que oraram em vários lugares e foram atendidos. Então, muitos estão que construíram essa ideia, desconstruam essa ideia que Deus não atende a oração em público ou em praça, ou seja lá onde for.
ele está falando intrinsecamente como estamos orando, de modo que o nosso coração está falando. Qual é a motivação? Qual é a intenção do coração? Então, é isso aqui Jesus está aqui falando sobre o orar. É tanto que no decorrer dessa leitura, se Deus nos permitir, a gente vai encontrar um versículo onde sobe um publicano e sobe outro homem lá, né? Que esse dia que cumprir a lei. Então ele ora, Senhor, eu dou dízimo, Senhor, eu faço oração, eu vou à tua casa. Ou seja, a palavra para se ostentar o que estava fazendo. E Jesus condenou aquele homem, mas aquele publicano que subiu lá e disse, tem misericórdia desse pecador. Este foi atendido, porque o seu coração, a sua alma, ele expressou o que estava lá dentro. E eles estavam no mesmo lugar. Perceba isso. Em nome de Jesus. Isso é princípio do reino. Jesus está dizendo que você precisa orar com o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E com a motivação certa, que é em direção a Ele. Que toda honra, toda glória seja para Jesus. Então, acabando de dar esse exemplo de oração, ou falando sobre a oração, Jesus entra em questão do jejum. Então, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que há um modo como nós podemos jejuar. Aqui Jesus condena porque os fariseus queriam se mostrar para os homens, né? Que não lavava nem o rosto, vinha com aquela cara toda de coitado, para demonstrar para os homens aquele ato que ele estava fazendo como se ele fosse um homem bom. E na verdade eu falei para você, tanto o ato de, meus irmãos, todos esses atos de oração, de jejum e de ofertar, tem que se tornar um ato de justiça em nossa vida. E não, irmãos, como os fariseus estavam dizendo, para trazer recompensa ou ser visto pelos homens. Então Jesus condena aqui o modo deles jejuarem. E tem um modo certo, pastor, de jejuar? Claro que tem. Porque o jejum, irmão, significa abster-se de algo, nos privar de algo que gostamos muito, por certo período de tempo. Mas veja, o que é que eles faziam? Eles faziam isso para trazer a atenção deles, dizer, olha, nós estamos em jejum, e mostrava isso para o homem. Por isso que o Senhor está nos revelando o modo certo para que é o jejum. E lembre-se disso, o jejum não é para mudar Deus. Pelo contrário, o jejum é para nos mudar. É para, irmãos, trazer em nós uma mortificação da carne e o domínio do próprio eu, né? E mortificar isso e estar mais intrínseco à vontade do nosso Deus, está diretamente sobre o domínio do Senhor e não o nosso. O jejum é para isso, nos mudar e ficarmos mais sensíveis perante o Senhor. Vejamos, mas Deus, irmãos, Ele nos mostra de que modo podemos jejuar. Se você, porventura, pegar a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta messiânico, com 58, versículo 3 e 7, você vai ver o modo, né, de que Jesus, que a palavra do Senhor, melhor dizendo, nos ensina como nós devemos jejuar. Porque o jejum não é algo para dizer para Deus quem somos bonzinhos. O jejum é para que Deus nos molde, é para que a gente possa se abster daquilo que gostamos e ficar aquele período na dispensação de Deus para a mortificação da nossa carne, dos nossos desejos e ser totalmente dominado pelo Espírito de Deus. Vejamos, meus irmãos, com esses 3 ensinamentos de Jesus, eu concluo este termo que nós acabamos de ler, que Jesus está condenando aqui a hipocrisia dos fariseus e daqueles homens que estavam ali, os escribas e outros mais. Então eu concluo dizendo que o seu ofertar, que o seu jejuar, que a sua oração seja um ato de justiça para Deus e não com meros ritos, né, ou rituais na religiosidade. Não seja religioso, seja alguém que ama Jesus, seja alguém que pratica as obras de Deus, seja alguém que se doa verdadeiramente para o Senhor, seja alguém que mostre para Deus quem você é. Não queira ser quem você não é, não queira fazer o que você realmente não quer fazer ou não está apto a fazer. Irmãos, isso é muito sério que Jesus está ensinando, são princípios do reino. Os hipócritas eram assim, eles mostravam, queriam fazer e colocar-se no papel de um ator, ser o que eles não eram. Então veja, o que é que Jesus está nos ensinando aqui nesta hora é que você precisa entender que você, meus irmãos, não precisa mostrar-se
Não, o que você precisa é encontrar em Deus o seu lugar, é encontrar, aleluia, no reino a tua atividade e convergir para esse propósito, para que Deus te levantou. Só assim, todos os seus atos serão atos de justiça e você andará na justiça de Deus e a glória do Senhor será resplandecente sobre a tua vida. E aonde você chegar, através desses atos, vidas serão tocadas pelo manifesto desse ato de justiça de Deus na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Este que vos fala é o pastor José Marcelo e esta foi a meditação deste dia. Amém.